Você sabia que existem alguns atestados que apenas justificam a sua falta e ele não abona a sua falta? Pois é, e é sobre isso que eu vou te falar agora nesse vídeo. Eu sou Geoff Saraiva, sou advogado, contato do escritório, o primeiro link na descrição do vídeo. E nesse vídeo eu vou te passar informações valiosas e gratuitas. Detalhe, não fique com raiva de mim, eu sou apenas um advogado amigo dos trabalhadores e amigo de empresas corretas, né? Empresas que respeitam os trabalhadores. E é isso. Não fique com raiva do Geoff, fique com raiva da legislação. Nesse vídeo, eu vou te passar informações valiosas sobre a questão do atestado. Se você não sabe, o atestado, para justificar e abonar sua falta ao mesmo tempo, ele só pode ser um atestado emitido por médico ou dentista, para situações pontuais devidamente justificadas. Mas sim, existem outros atestados que eles apenas justificam a sua falta de forma a você não sofrer nenhum tipo de retaliação no seu trabalho, como um desconto de folga, como um desconto nas suas férias, mas o desconto salarial vai poder ocorrer, porque ele apenas justifica, mas não abona, tá? Pois é. O primeiro atestado, pessoal, é o atestado de comparecimento ao médico. Muita gente pensa, porque está acompanhando uma terceira pessoa, está acompanhando até mesmo um filho doente, e aqui eu entendo que esse limite de atestado é um limite muito baixo para o trabalhador, esse atestado vai abonar a tua falta. Negativo, ele apenas justifica porque você vai explicar porque não compareceu naquele dia por esse motivo justificado. Mas o desconto salarial vai poder ocorrer, tá bom? Geoffrey, qual é o limite do atestado? Se for um atestado médico de você, trabalhador, obviamente não existe limite para apresentação. Até porque você não tem como saber quantas vezes você vai adoecer ao longo do ano, ao longo da tua jornada de trabalho. Então não existe limite para você. Mas se um pai seu ficou doente, uma mãe, uma esposa, e você, eu estou acompanhando essa pessoa e vou pegar um atestado de comparecimento, esse atestado só justifica, mas não abona. Sobre o filho, pessoal, existe um limite que eu entendo que é um limite muito baixo, até porque eu sou pai, eu sei que criança fica doente com certa frequência. O limite para acompanhar ao filho o filho tem que ter até 6 anos de idade, só pode ser um atestado por ano, tá? Nesse caso, você consegue justificar. Depois disso, você consegue justificar abonar, obviamente. Depois disso, você não consegue o abono dessa falta. Segundo atestado, atestado de nutricionista. Então, se você for no nutricionista e apresentar um atestado, esse atestado vai justificar a tua falta, mas não vai abonar. Então, lá no final, eu vou te passar uma explicação interessante sobre a questão de nutricionista e psicologia. Terceiro, atestado para manutenção de aparelho ortodôntico. Pessoal, se você apresentar um atestado de manutenção de aparelho, você não vai conseguir abonar a sua falta. Você faz só justificar. Em quais situações o dentista consegue emitir um atestado que vai justificar e abonar a falta? É quando você realmente está com um problema identificável e com a patologia identificável. Nesse caso, o dentista vai emitir um atestado que vai conseguir fazer essas duas coisas. Mas se for um atestado só para a manutenção do teu aparelho ortodôntico, ele não vai abonar a sua falta. E claro, repetindo, esses atestados que eu te falei acima, eles justificam a sua falta para que você não sofra uma sanção no trabalho, mas o desconto salarial vai poder ocorrer. Segura esse ponto. Além disso, um detalhe interessante que eu quero trazer para você é que pode haver, por isso que vale a pena você conhecer a tua convenção coletiva de trabalho, que ele pode dispor sobre a questão do atestado de psicologia ou atestado de nutricionista. Tem convenção que eu já vi que faz o abono e justificativa desse tipo de atestado. Tem convenção que não prevém. Se a convenção for omissa, obviamente esse atestado ele não vai abonar a tua falta. E além disso, pode também haver na convenção, assim como a disposição do banco de horas, pode haver a possibilidade de compensação na folga. Mas assim, pessoal, o que eu sempre chamo a atenção nessa relação do trabalho com o empregador, nessa relação do trabalhador, é a questão do bom senso e da conversa. Por exemplo, se você tem um trabalhador que está passando por uma situação pessoal delicada, que precisa se consultar de forma frequente com um psicólogo, vale a conversa, vale o ajuste para saber como é que é esse atendimento, se pode ser um atendimento por vídeo, se esse atendimento, quando for feito de forma presencial, quanto tempo esse trabalhador vai perder, se de repente não compensa fazer uma troca de folga, uma compensação de jornada. Então, assim, vale muito a questão da conversa, porque é o que eu sempre falo, o trabalhador só busca a via judicial quando ele não é respeitado e quando ele não se sente valorizado e quando ele se sente desrespeitado no trabalho. Por isso que é importante o gestor, o chefe, o patrão sempre conversar com os trabalhadores, verificar se está tudo bem, está tudo certo, porque ninguém aguenta ficar no emprego que não quer, assim como ninguém merece ser como um trabalhador insatisfeito, um trabalhador que não está produzindo. Então, esse é o ponto que eu quero chamar a atenção. Como eu falei, eu sou Geoffrey, sou advogado, meu contato está aqui embaixo e minha rede social também, que é o advogado Geoffrey no TikTok, está
Geoff Saraiva. É isso. Obrigado, fica com Deus e até a próxima.